Olá pessoal, começando mais um vídeo aqui pro canal. Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Aqui tá tudo bem, gente, graças a Deus. E hoje vim com um videozinho super diferente, tá, pra vocês. Vim passar algumas coisas que eu já passei na minha vida, que eu aprendi. Coisas que me fizeram amadurecer, que me fizeram melhorar, ser melhor, né, como pessoa. E sei que tem doninhas de casa, né, sei que tem pessoas que também passam pelo mesmo, que já sofreram pelo mesmo, ou que sofrem pelas mesmas situações que eu vou citar aqui. E eu tô aqui pra ajudar. Eu acredito que quando a gente escuta alguém que já passou por uma situação, né, difícil, e conseguiu melhorar, conseguiu aprender, conseguiu subir, né, na vida, pode fazer com que incentive as outras pessoas também a ser melhores. Então o meu intuito aqui hoje é esse, tá? É ajudar, diante das minhas palavras, das coisas que eu já passei, que eu já vivi, que eu aprendi, ajudar também quem precisa. Então espero que vocês gostem desse vídeo, tá bom? Porque tô fazendo isso com muito coração, de coração aberto, até também pra vocês me conhecerem um pouquinho melhor, né? E o intuito aqui do meu canal é esse, que vocês me conheçam melhor, né? Porque aqui são uma família, nós somos que me seguem, estão aí me vendo, né? Sempre é meu dia a dia, minha vida. Eu acho que vocês têm que conhecer mais sobre mim, da minha pessoa, né? Como eu sou, o que realmente eu passei, né? O que eu vivo. Então, é pra vocês também me conhecerem, né? A cada dia. Então, gente, eu não sei se eu já comentei com vocês em algum outro vídeo, mas eu já fui amigada, né? Há uns 8 ou 9 anos atrás, com o pai dos meus dois primeiros filhos que eu tenho, né? E eu já fui muito imatura, gente. Já fui muito imatura, muito egoísta, né? Em muitas situações. Eu acho que, assim, 50%, né, da minha parte, 50% da minha parte do relacionamento não ter dado certo, também foi por culpa minha, por conta da minha imaturidade, da minha falta de querer aprender, né? Porque as pessoas, né, de querer aprender com as pessoas mais velhas, né? Então, essa falta, né, esse egoísmo, essa falta de querer, né, aprender também com os outros, também prejudica o nosso desenvolvimento, né? Então, eu quero vir passar 5 situações, né, que me fizeram amadurecer sendo dona de casa. Já fui uma pessoa que sofria muito, né, com algumas situações, já fui uma pessoa que era muito fraca, né, pra aguentar as situações da vida, né. Assim, com a mente mesmo pequena, sabe? De não querer saber que a vida a gente tem que sofrer mesmo, que os sofrimentos vêm, a gente tem que passar por eles, as situações, né, difíceis. Então, eu aprendi muito, né, eu tenho 27 anos, né, sou mãe de 3 crianças, e sou amigada, né, novamente, agora no meu segundo relacionamento, e aprendi bastante coisa, sabe? Claro que eu não sei tudo, não sei tudo, ainda tem muita coisa pra aprender ainda na vida, né, porque eu sou nova, tem muito chão ainda, muita estrada, né, pela frente, mas a cada dia eu venho tentando, né, buscando esse conhecimento, esse amadurecimento, porque é muito importante pra nossa vida, né, para as pessoas que convivem com a gente, né. Eu amiguei muito nova, né, eu tinha 16 anos, e nessa idade, né, a gente é imaturo mesmo, né, a gente tem um pensamento pequeno para as coisas, a gente é egoísta, né, não tô falando que todo mundo seja nessa idade, mas eu, né, nessa idade que eu tinha, eu era muito, ainda vazia para algumas coisas. Então eu sei que talvez tenha pessoas aí que estejam sofrendo com as mesmas situações, né, com os mesmos pensamentos, né, assim, que eu já tive quando era mais nova, que me prejudicaram, né, que não me ajudaram em nada, que não me fizeram crescer em nada, só prejudicaram a minha vida e a vida das pessoas que estavam em volta de mim. Então chega de falar e vamos lá para as 5 situações. A primeira, gente, é muito importante. A primeira é não reclamar. Eu já fui muito reclamona, sabe? Eu já fui uma pessoa que reclamava de tudo. Nós que somos dona de casa, né, sempre temos muito trabalho. Então eu sempre fui muito reclamona para as coisas, né? Sempre reclamei de ter uma louça suja para lavar, sempre reclamei do chão sujo, né? Porque quem tem criança sabe que o chão sempre vai estar sujo, né? Não tem jeito. Então eu sempre fui muito reclamona para essas coisas. E aí, né, quando a gente começa a ver o outro lado, né, assim, que bom, né, que o chão tá sujo, porque que bom que tem essas crianças aqui em casa, que bom, né, que tem louça suja. Eu aprendi com uma mulher que eu sigo, né, no Instagram, ela sempre fala assim, que bom que tem louça suja pra lavar, né, porque é sinal de que teve comida, né, pra gente poder comer. Então, quando a gente começa a ver um outro lado bom, né, das coisas, aí a gente começa a reclamar menos, né. A gente começa a ter uma visão melhor das coisas. Claro que não é gostoso. Não é gostoso, eu sei. Eu não tô falando aqui que é tudo lindo, tudo maravilhoso, agora é só flores. Não. Porque eu sei que
Tem dias que a gente não quer levantar, né? A gente quer ficar deitadinho na nossa cama, lá confortavelmente, principalmente nos dias de chuva. A gente não quer levantar, a gente não quer lavar aquela louça com água gelada. Eu sei de tudo isso. Eu sinto essas coisas, eu sei que você sente, porque eu também sinto. Mas quando aí eu começo a olhar esse outro lado, né? Eu tento não reclamar, eu tento ver o lado bom, né, disso tudo e tentar fazer as coisas com mais leveza, né, com mais alegria. Essa questão da reclamação, ela atrapalha a nossa vida, ela nos atrasa, né, já joga a gente pra trás, a nossa vida não anda, ela não leva a gente pra frente, só joga a gente pra trás, né. Então quanto mais a gente reclama, mais problemas a gente vê, mais problemas a gente cria, né, até mesmo quando a gente reclama com o marido não ajuda, que o marido não faz isso, né, que o filho não faz aquilo. Então o que importa é a nossa ação, como a gente vai agir, o que a gente vai fazer, né, diante daquelas situações, como a gente vai olhar aquilo, né, de uma maneira boa. Esse é o primeiro ponto que a gente precisa trabalhar pra gente não se perder. A segunda situação é não se comparar. A gente fica numa comparação muito grande. Ai, mas a fulana tem empregada. A vida dela é fácil porque ela é empregada. Ah, fulana sim porque o marido dela tem dinheiro. Ah, mas pra ela é bom porque ela tem carro, ela tem uma casa boa. Ah, mas pra ela é fácil porque ela não tem tantos filhos. Então, essa questão da comparação é muito ruim também pra gente, né? Muito ruim mesmo a gente se comparar, querer medir a nossa régua com a da outra, né? Da outra pessoa, nossa vida com a da outra pessoa. Isso também é bem ruim. Isso também nos atrasa, né? Isso não faz a nossa vida olhar, não faz a gente olhar pra frente, não faz a gente não deixa a gente aprender, não deixa a gente amadurecer diante das situações, das circunstâncias. Então, a comparação, não se comparar, vocês tentarem não se comparar, né, com a vida das outras pessoas, né? Ficava assim, sabe? Eu era assim, essa questão de ficar me comparando, sabe? Eu ficava, nossa, olha lá fulano, ela, nossa, teve um filho e teve estria, né? Porque tem disso também, né? Ela teve nenhuma estria, mas eu tive. Nossa, a gente fica sentindo uma coitada, né? A gente só fica criando assim como se a gente não fosse importante, como se a gente não fosse especial, como se a gente tivesse um problema, né? Então, eu tinha isso comigo também. Então, essas comparações, né, me faziam também me sentir muito mal. Parecia que eu não era o suficiente, né, pra estar naquela situação, pra estar naquela vida. Então, eu decidi não ficar me comparando mais as pessoas, né, porque isso também nos leva a ter uma vida, assim, né, muito desgostosa. Porque, né, cada um tem uma vida, cada um vive de uma maneira, cada um, né, tem a vida que Deus dá. Né? Deus me deu essa vida e eu preciso arcar com isso. Deus me deu essa família, eu preciso aceitar essa família. Então, você aceitar a sua situação, nas suas circunstâncias. Vou falar sobre isso, esse é o terceiro ponto, né? Mas entra aqui também na questão de não se comparar, né? Elas estão juntas, né? Não se comparar e aceitar as suas circunstâncias. Então, você não se comparar com o outro, você não ficar olhando a vida do outro, né? Que parece ser melhor que a sua, mas a gente sabe que não é, né? A vida de ninguém é perfeita, né? Todo mundo tem defeitos, todo mundo peca, né? Então, a gente não querer ficar achando, né, que a vida daquela mulher que, né, tem dinheiro pra comprar isso, tem dinheiro pra comprar aquilo, tem dinheiro pra se arrumar, né, tem dinheiro pra ir na academia, a gente não ficar tendo essa comparação, faz com que a nossa vida também fique mais fácil, mais leve, né, a gente consegue servir mais. Na terceira é aceitar as minhas circunstâncias. Eu aceito que eu sou dona de casa, eu aceito que eu sou mãe de 3 crianças, eu aceito que eu moro numa casa pequena, de 2 cômodos, eu aceito tudo isso, eu aceito, pensa comigo que é a vontade de Deus, sabe? Eu tenho isso na minha cabeça, quando a gente pensa assim, é a vontade de Deus, Deus é que quis que eu viesse morar numa casa de 2 cômodos, Deus é que quis me dar esses 3 filhos, Deus que me deu esse marido, eu aceito. Deus quis que eu fosse dona de casa. Então, quando a gente aceita as nossas circunstâncias, também fica mais leve. A gente se aceitar, a gente aceitar aquilo que a gente tem. É assim, a gente aceitar a nossa cruz, né? Eu sempre falo que a gente tem que aceitar a nossa cruz. Deus não dá um fardo maior que você não possa carregar, né? Eu sei, gente, que tem diversas situações, tá? Eu só tô falando, assim, coisas que eu, tá, Dayana, passei e aprendi, amadureci, melhorei, tá? Eu sei que tem pessoas que passam por situações piores, né, mais difíceis, então eu entendo, tá? Mas eu tô falando coisas que eu aprendi, tá? Que eu tenho, como eu melhorei em olhar pra vida, em ver a vida de uma forma diferente, de uma forma melhor, porque a gente tá muito acostumado a sofrer, né?
A gente tá acostumado a ver coisas ruins, a coisas negativas, né? E o mundo tá aí pra isso, né? As redes sociais também tem, na televisão também tem. Que a gente, nossa, que dificuldade, olha que a gente tá, olha como é que tá o mundo tá assim, o mundo tá assado, não sei o que, blá blá blá. Então a gente tá acostumado a ver coisas ruins. Então pra gente tudo vai ser ruim. A gente tá acostumado a ver as dificuldades nas coisas, né? Então, quando a gente não consegue aceitar isso, não aceitar nossas circunstâncias, as coisas ficam mesmo mais difíceis, o fardo fica mesmo mais pesado. Então, aprendi, né, a ser melhor nessa situação, a pensar melhor sobre isso. A quarta situação é saber o meu valor. Eu aprendi a saber o meu valor como ser dona de casa, como sendo dona de casa. Eu sei porque eu estou aqui servindo os meus filhos. Eu sei porque eu acordo de manhã cedo para preparar o café para eles. Eu sei porque eu tenho que preparar o almoço. Eu sei porque eu tenho que ter roupas para lavar, muitas roupas para lavar. Eu sei porque que eu tenho que lavar aquela louça. Eu sei o meu valor, sabe? Muitas se sentem como empregadas. Me sinto uma empregada nessa casa, né? Muitas têm esse pensamento, né? De essa sobrecarga. Não precisam ter esse pensamento, sabe? Porque uma dona de casa tem o seu valor. A gente pensa que é só valorizado aquela mulher que tem sua profissão, tem seu emprego, né? Tá lá sendo uma grande empresária, né? Então a gente tem esse pensamento de não saber o nosso valor sendo dona de casa, né? E aí entra saber por que eu tô servindo, né? Vocês precisam pensar, a gente precisa pensar sobre isso. Por que eu tô servindo? Por quê? Né? Porque Deus quer, é a vontade dele. Deus quis que eu tivesse que servir essas pessoas. Eu preciso servir essas pessoas, né? Eu tô aqui pra isso. É de muito valor que eu faça isso, né? Eu sei pra que eu vim, né? Pra que eu vim nessa terra. Então eu vim pra ser uma dona de casa, eu vim pra ser mãe, eu vim pra ser esposa, né? Então saber o seu valor te edifica, sabe? Faz você servir de uma maneira melhor. Assim como um médico tem o valor dele quando ele vai atender seus pacientes, assim como a professora tem o valor em dar aulas para as crianças, né, em cuidar daquelas crianças. Então, assim como a professora tem esse dom, nós também temos esse dom, né? Nós, donos de casa, temos esse dom de estar ali servindo, né? A gente precisa pensar assim que ninguém faria melhor do que eu, né? Eu sou dona das minhas panelas, eu comando as minhas panelas, né? Eu sei como funciona aqui os meus filhos. A gente precisa ter esses pensamentos assim para saber o nosso valor. Então o nosso valor tá aí interligado nisso, né? No serviço mesmo que a gente tem, como a gente faz o nosso serviço dentro de casa, né? Principalmente quando a gente aprende uma coisa nova, né? Esse ano que passou, aprendi muitas receitinhas, né? E o meu companheiro, né, o meu noivo que eu falo aqui, ele gosta muito de comer, né? Ele gosta de comer coisas diferentes. Então, eu me esforcei em querer aprender, né, muitas receitinhas para estar trazendo, né, coisas diferentes para fazer dentro de casa. Muito para mim mesmo, quanto para ele, quanto para mim também aprender. Então, eu vi muito um valor grandioso nisso. Eu me senti muito bem, sabe? Eu me senti assim, não me vangloriando, me sentindo, né, expert, mas eu sabia que eu me dediquei, né? Que eu fiz isso com vontade mesmo, com amor, que eu me entreguei para aquilo. Quando a gente sabe o valor que tem aquilo que a gente fez, a gente, né, as coisas ficam melhores, né? Como eu falo novamente, a sobrecarga vem menos pesada, entende? Porque Deus quis que eu estivesse aqui. E eu aqui comando essa casa. Eu sou dona das minhas panelas, né? Só eu sei dirigir essa casa. Então, que valor grandioso que tem isso, né? Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Então, quando a gente pensa dessa maneira, as coisas ficam mais belas. É ver a beleza mesmo, né? Naquilo que a gente faz. A gente tenta ver a beleza. Último, o mais importante, né? A quinta situação. Que se você não tem essa, né? Aí, se você não tem esse como base, todas as outras vão parecer vazias. Você colocar Deus sobre todas as coisas. Coloque Deus. Gente, Deus tá aqui nessa louça. Deus tá falando que eu tenho que lavar essa louça aqui. Aí essa criança chora na minha cabeça. Meu Deus. Deus tá aqui nessa criança. Vamos lá, vamos resolver esse problema. Então, quando a gente coloca Deus sobre todas as coisas, Deus na frente, né? Diante de todas as coisas, é igual assim, quando eu quis conquistar a minha casa, né? Eu rezei muito, gente, eu rezei muito, eu coloquei Deus, falei, Senhor, se for da tua vontade, que seja, se não ser, a gente vai ficar nesse aluguel. Então, foi da vontade dele que eu tivesse essa casa. Quando a gente começa a colocar Deus, não tô falando de religião não, tá, pessoal?
Acho que cada um tem a sua, cada um segue, né, da sua maneira. É sobre ter Deus diante das situações, né? Colocar Deus na frente. Quando a gente coloca Deus na frente das coisas que a gente quer, que a gente precisa, até mesmo para se edificar. Eu sempre coloco Deus assim quando eu tô sem paciência, né? Quando eu não tenho paciência, eu falo: Senhor, me dê a oportunidade de ser mais paciente. Quando tá acontecendo uma confusão, uma situação, né? As crianças brigando, então eu coloco Deus, falo: Senhor, me dê paciência para saber lidar com essa confusão, com essa situação. Então, quando você coloca Deus, quando você tem Ele, né? Porque Ele é o Salvador, Ele é o Criador de tudo nesse mundo, né? Foi Ele que criou o mundo. Que maravilha, né? Que coisa grandiosa. Então, quando a gente entrega na mão dele as coisas, vai ser da vontade deles, né? Aí as coisas também ficam mais leves. A gente consegue ter uma direção, a gente consegue seguir a vida com mais firmeza, né? Com mais vontade, com mais força. A gente tem mais força para poder passar por uma situação difícil, passar por uma doença, né? Por tudo aquilo. Sei, não tô falando que a gente passa feliz, mas entregando na mão de Deus, né? Segurando na mão dele, a gente passa com mais força. Então, coloque isso na vida de vocês, tá bom? Coloque na vida de vocês, donas de casa, porque assim vocês vão seguir a vida com mais leveza, com mais tranquilidade. Vocês vão conseguir ter uma direção. Tá? Eu não sou expert, não sou professora, não sou especialista em nada, tá? Eu só venho compartilhar com vocês situações que eu já passei e que eu tento melhorar cada dia, tá? Não sou perfeita, tenho os meus problemas como qualquer um de vocês, como todo mundo, tá? Tenho os meus problemas, tenho as minhas dificuldades, só aprendi a passar por elas, né, com mais sabedoria. Entende? Então, espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado. Eu tenho 27 anos apenas, tá? Sou nova ainda, tem muito que aprender ainda, tem muito chão, muita estrada, né, como eu falei. E só vim passar pra vocês, né, o que eu aprendi, o que me fez melhorar, tá? Melhor como mãe, esposa e dona de casa, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo no coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo, gente. Tchau!